noite. Por favor, você vai ensinar o Salmo 119. E nessa música foi, a primeira música foi o Salmo 119, o final foi o Salmo 119, e a mensagem foi o Salmo 119. Só o Aleph. Diz o seguinte: como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração buscam, não praticam mal e andam nos caminhos do Senhor. Tu mesmo ordenaste os seus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Quem dera fossem firmados meus caminhos na obediência aos seus decretos. Então não ficarei decepcionado em considerar todos os seus mandamentos. Eu te louvarei de coração sincero quando aprender as tuas justas ordenanças. Obedecerei aos teus decretos. É só até aí que eu vou ficar um pouco sobre esse texto. Eu queria primeiramente me limitar aos 3 primeiros versículos, porque ele basicamente diz a mesma coisa. Então, como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que obedecem aos estatutos, não praticam mal e andam nos caminhos do Senhor? Bom, uma coisa clara que o texto diz é que o homem que é feliz, o homem que obedece a Deus é um homem feliz. Mas a razão é por que ele é feliz. E a explicação está muito relacionada ao Antigo Testamento. Nós temos que voltar primeiramente ao pensamento do Antigo Testamento sobre esse texto, e aí sim nós vamos entender qual é o Novo Testamento em cima do pensamento do Antigo Testamento. Bom, e o pensamento do Antigo Testamento é o seguinte: que o homem no Antigo Testamento ganhava bênçãos ao obedecer ao Senhor, e essas bênçãos eram a sua fonte de felicidade. E eu queria mostrar isso lendo um pouco o que Deuteronômio 7 fala. Okay? Deuteronômio 7 fala o seguinte: se vocês obedecerem a essas ordenanças, as guardarem e as cumprirem, então o Senhor, o seu Deus, manterá com vocês a aliança e a bondade que prometeu o seu juramento. Se vocês obedecerem essas ordenanças, Ele os amará, os abençoará e fará com que vocês se multipliquem. Ele abençoará os seus filhos e os frutos de sua terra, o cereal, o vinho novo, o azeite, as crias das vacas e das ovelhas, na terra que o Senhor antepassado jurou dar a vocês. Vocês serão mais abençoados que qualquer outro povo. Nenhum dos seus homens ou mulheres será estéril, nem mesmo os animais do seu campo. O Senhor os guardará de todas as doenças, não infligirá a vocês as doenças terríveis, que como sabem atingir o Egito, mas as infligirá a todos os seus inimigos. Vocês destruirão todo o povo que o Senhor, seu Deus, lhes entregará. Então, se você perceber bem, é fartura e proteção. Então, ao meu ver, a fonte de felicidade no Antigo Testamento do homem é que quando ele obedecia ao Senhor, as bênçãos do Senhor eram sua felicidade. E não apenas isso, o Senhor pede, se você ver a página do Deuteronômio 7, ele fala que vocês têm que ficar gratos pelas bênçãos do Senhor. Então, o pensamento que eu tenho sobre esse texto em relação ao Antigo Testamento é que a felicidade que o homem achava estava nas bênçãos do Senhor, e essa motivava ele, essa bênção do Senhor motivava ele a obedecer ao Senhor. Porém, em relação a nós, isso muda radicalmente. Na verdade, em nós é muito mais glorioso e grandioso, porque nós não obedecemos ao Senhor para ter bênçãos, e muito menos para encontrar felicidade nas bênçãos. Mas obedecemos ao Senhor porque fomos abençoados em Cristo. Ele é a bênção, Ele nos dá as bênçãos celestiais, e Ele nos dá as bênçãos escatológicas, então você tem um técnico, mas a gente não vai sentir dor, a gente não vai sentir uma doença e tudo mais. Essas ninguém são as bênçãos escatológicas, onde encontramos a verdadeira satisfação e felicidade. Nós não obedecemos ao Senhor para ter bênçãos e muito menos para encontrar a felicidade das bênçãos, mas obedecemos ao Senhor porque fomos abençoados com Cristo. Este é o modo que devemos entender esses 3 versículos. Aquele que anda em caminhos irrepreensíveis, aquele que obedece a Deus, estes são felizes porque o Senhor primeiramente os amou. Entenda, a motivação de amar a Deus, e esse é mais bem específico, buscá-lo de todo o coração, ter caminhos irrepreensíveis. A motivação de amar a Deus é onde nós devemos encontrar a felicidade e a satisfação. E essa motivação é o Evangelho. É no Evangelho, por Ele ter nos amado, por Ele ter nos feito satisfeitos, por Ele ter nos feito felizes, por Ele
assim nos damos entrega ao Senhor. Ele nos fez felizes, Ele nos fez satisfeitos, e nós estamos gratos a Ele. Se Ele nos salvou de tal merecida condenação, nós não deveríamos ficar felizes, gratos, por Ele ter nos salvado? Sim, nós deveríamos, nós estamos. Eu percebo nesse texto, meus irmãos, que um cristão não simplesmente obedece, mas ele está satisfeito no Senhor e assim ele obedece ao Senhor. Porque o Senhor é tudo no seu ser, assim ele obedece ao Senhor. Porque ele tem satisfação, felicidade, alegria no Senhor. Eu me lembro bem, o que nós iremos, onde nós encontraremos satisfação, felicidade, alegria na eternidade? O Senhor, apenas Ele. É aí que está a felicidade, a alegria e toda a plena satisfação no Senhor e no seu grandioso projeto. Eu entendo muito bem como as pessoas elas podem procurar satisfação em si mesmas, se elas já ouviram o Evangelho. Eu entendo muito bem como cristãos podem fazer isso. Eu encontro tantos cristãos procurando satisfação de mundo, uma satisfação que não é a satisfação, a felicidade eterna. Porque, meus irmãos, o pecado que elas estão cometendo aí é idolatria. Porque é no Senhor que nós devemos estar felizes, é no Senhor que nós devemos estar satisfeitos, é no Senhor que devemos estar felizes. Entenda? Independente de Ele nos der o que queremos, independente de Ele nos der bênçãos, meus irmãos, nós estamos felizes porque Ele nos salvou e realmente merecemos o inferno. Então, como são felizes os que andam em caminhos reconhecidos, que vivem conforme a lei do Senhor? Eles só são felizes porque eles estão fixos, a sua mente está fixa, está banhada, está imergida no Senhor. Entenda, eu também tenho um entendimento aqui sobre muito relacionado à nossa prática devocional. Ao meu ver, para nós, devocional não basta. Para você realmente amar o Senhor, imergir no Senhor, encontrar plena satisfação no Senhor e tirar todas as bênçãos do seu ídolo, tirar todas a idolatria do seu coração, devocional não basta. Meu irmão, eu não entendo como podemos passar horas e horas estudando, horas e horas fazendo algum lazer. Nós não fazemos isso, o que iremos fazer, nós não fazemos o que iremos fazer na eternidade. Conhecê-lo. Como podemos passar o dia inteiro na sua palavra? A sua palavra é incrível, porque Ele é incrível. Devemos estar reverentes à sua palavra, porque Ele merece a nossa reverência. Devemos, meus irmãos, porque Ele nos fez felizes, porque Ele nos fez satisfeitos, porque Ele nos fez belos no seu Evangelho, nos entregar a devoção ao conhecimento da sua palavra e, é claro, a obediência da sua palavra. Eu não entendo quando Deus fala, no grande mandamento, ame a Deus de todo o seu coração. Eu não entendo quando Ele está falando, faça devocional, tente obedecer o devocional e as leis que você faça, que você sabe. Eu não entendo, mexa em busca do conhecimento dos mandamentos do Senhor. O que você já sabe, você já vai conhecendo, mas você procura mais e mais e mais, porque você não consegue se conter, você tem que estar grato. Entenda, é um inferno aqui. Ele tomou a ira de Deus, Ele tomou o cálice que nós merecíamos. Isaías 53:10. Contudo, foi a vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Esse pagamento, esse sofrimento deveria ser feito a nós, não a Ele. Ele é poderoso, Ele é grandioso, Ele é inocente, Ele é totalmente justo e perfeito. Meus irmãos, se Ele fez isso por nós não entregamos simplesmente obediência, nós não tratamos como um dever, nós não tratamos com uma paixão, com um desejo, com a realidade. Deus nos criou para ser criaturas focadas no Criador. Deus não criou criaturas focadas em criaturas, mas focadas no Criador. Aquele que anda em caminhos repreensíveis, que vive conforme a lei do Senhor, é alguém que vê o amor de Deus, tem desejo de retribuir de todas as maneiras possíveis a esse amor. Por quê? Porque Ele fez este homem o homem mais feliz do mundo. Quando? Meus irmãos, entendemos que são as pessoas mais felizes deste mundo. Tantas pessoas estão entregando aos desejos desse mundo e nunca encontrarão felicidade. Ouça, o foco aqui não é a sua felicidade. O foco aqui é que você está errando em não encontrar a satisfação, a alegria, a felicidade unicamente no Senhor. Entenda? É claro que nós somos felizes na família, amigos, casamento, etc.
mas eu estou falando da centralidade do seu coração. Se a centralidade do seu coração estiver na sua família, estiver no seu casamento, estiver nos seus amigos, e é de lá que você tira a sua situação, tire de lá. É um ídolo. Meus irmãos, nós não vivemos para este mundo, vivemos para Ele. E é interessante porque como tudo está conectado. Se eu estou feliz no Senhor, se eu estou alegre no Senhor, se eu estou satisfeito no Senhor, eu não vivo para amigos como, assim, se Ele fizer alguma coisa, se Ele for falso ou algo parecido, eu corto relações, porque Ele não me satisfez. Se nós estamos satisfeitos no Senhor, se nós estamos felizes no Senhor, nós não entramos em amizade para encontrar a nossa satisfação. Nós entramos em amizade para amar o nosso próximo, independente dele contribuir. Eu vejo tantos cristãos que reclamam de amigos falsos que tem. Eu vejo tantos cristãos que reclamam da sua família, porque a sua família não satisfaz no meio que ele pensa que ele merece. Entenda, meus irmãos. O único merecimento que temos, o único direito que temos é ir para o inferno. Essa é a verdade. Toda felicidade, todo prazer, toda alegria, temos bom e até toda justiça em nós só a temos porque Ele é. Porque Ele é. Tire os ídolos do seu coração e foque apenas no Senhor. Porque aqui achamos felicidade. Uma felicidade que não merecemos, uma alegria que não merecemos, uma gratidão, esse sentimento de gratidão que não merecemos. Foque no Senhor. Focar no Senhor significa fazer todas as coisas da sua vida para Ele, para o grado dele. E aí sim, ao meu ver, essas coisas não passarão de pó, de coisas inúteis. Aí sim elas terão valor, o valor é dele. Bom, é isso que eu penso sobre os 3 primeiros versículos, porque os 3 primeiros versículos falam basicamente a mesma coisa, ok? Então, algumas aplicações, 2 aplicações. Eu não devo obedecer, porque se eu obedecer ao Senhor, Ele vai me encher de cultura, de proteção ou do meu querer. Mas eu devo obedecer ao Senhor com o seu tamanho sacrifício, por Ele já ter me dado a grandiosa bênção em Cristo Jesus. Independente dele, deve fazer o meu querer, independente dele me dar bênçãos eternas, independente dele me dar bênçãos eternas, bênçãos terríveis. E a segunda aplicação é: tenho eu me empenhado em me entregar em devoção ao Senhor? Tenho eu buscado de todo o coração amá-lo e procurado agradá-lo? Já tenho tido tamanha felicidade por sua grandiosa salvação? Tenho eu me empenhado em me entregar em devoção ao Senhor? Tenho eu buscado de todo o coração amá-lo e procurado agradá-lo? Já que Ele me deu tamanha felicidade pela sua grandiosa salvação? Meu irmão, se você estiver difícil no Senhor, você, claro, encontrará felicidade, encontrará alegria, mas não faça por isso. Lembre-se do que Ele fez por você e assim se entregue simplesmente ao Senhor. Não o trate como um dever, trate como Ele quer ser tratado, com a total e plena reverência. Entregue-se ao seu conhecimento, à busca do seu conhecimento, entregue-se a sua vontade, obedecer a vontade. Então, esses 3 versículos falam basicamente sobre isso. Um homem que obedece ao Senhor, um homem que se entrega ao Senhor em obediência ao Senhor e pratica a justiça, ele é um homem feliz porque Deus o amou primeiro. O foco não está na felicidade, não, mas o foco está no agrado ao Senhor. A felicidade é só mais detalhes da graça, detalhes da graça. Bom, o próximo versículo que eu agora queria analisar bem profundamente é o versículo 4. E o que é interessante do versículo 4, meus irmãos, é que o versículo 5, 6, 7 e 8, eles são características do versículo 4. Eles são aplicações do versículo 4. Bom, o versículo 4 fala o seguinte: Tu mesmo decretaste os teus mandamentos para que sejam fielmente obedecidos. Vamos limitar primeiramente a tu mesmo. Meus irmãos, quem está decretando, ou quem está ordenando aqui? Quem está decretando aqui não é um simples humano, não é Moisés, não é o salmista. Quem está decretando aqui é o Deus Santo, é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que assenta acima de toda a terra, as suas habitantes parecem como
Deus, eu gosto quando ele fala sobre isso lá em Isaías 66, que ele fez os céus, ele fez a terra, como ele poderia habitar em um templo feito por mãos humanas? E é isso que ele estima, humilde e contrito de coração, que tem perante a sua palavra. Este é o Deus que está falando aqui. Não é humano, não é um simples Deus que você talvez tenha criado, um Deus amoroso e controlador. Não, ele é um Deus santo, um Deus que odeia todo pecado, todo pecador, um Deus que repudia e não tem nenhuma mísera comunhão com o pecado, e muito menos com o pecador, que seria glorificado ao mandar as suas rebeldes criaturas ao inferno, onde merece estar, mas decide glorificar a si mesmo, justificando as que ele escolhe através do sacrifício do seu próprio glorioso Filho. É isso que está acontecendo aqui. O bondoso, o amoroso, o Criador de tudo que é justo. Aquele que está totalmente satisfeito em si, todo-poderoso Deus, onde os olhos devem estar sempre focados perante a pessoa. Este é o Senhor que você serve, pessoal, se você realmente está em Cristo Jesus. Ele exige a nossa devoção, a nossa reverência perante Ele. Isso significa também devoção tanto à entrega à sua palavra, quanto aos seus, mais especificamente, aos seus amigos. Entrega-se a obediência pelo que é e pelo que faz. É esse o Deus que está falando aqui. O Deus Todo-Poderoso, não é o homem, não é o Deus que talvez seu coração enganoso tenha criado, mas é o Deus da palavra. Agora, conectando com o resto do versículo, se Ele é o que é, e fez o que fez, Ele exige toda a devoção das suas criaturas. Ou seja, entenda, Ele está decretando, não. Ele não bota os seus mandamentos em cima da mesa e fala, você pode obedecer? Tudo bem. Não, Ele está decretando aqui, como todo-poderoso, soberano, rei, amoroso, bondoso, todas essas coisas. Ele está decretando, obedeça. Obedecer não significa simplesmente saber alguns mandamentos, saber o entendimento sobre os mandamentos que talvez os nossos pais tenham ensinado, mas realmente obedecer o Senhor, se Ele decretou, é dizer, entender em si mesmo que não há desculpas, é a nossa missão. Se Ele está decretando o seu desejo que nós tratemos os seus mandamentos com ambiciosa prioridade, entenda, ambiciosa prioridade para serem obedecidos fielmente. Mas o que significa ambiciosa prioridade? Bom, eu entendo como uma busca reverente por seus mandamentos e a busca pelo entendimento de como praticá-los. Como é claro, também a busca por obediência aos seus mandamentos. Se é Ele que está falando aqui, meus irmãos, nós devemos ter reverência aos seus mandamentos. Os seus mandamentos, ter reverência pelos seus mandamentos, não significa entender o que nossos pais ensinaram, simplesmente se basear nisso. Porque, claro, eles não ensinaram isso, ensinaram a comunicação, as coisas básicas da vida. Mas é mais do que isso, os mandamentos são mais do que isso. Eu citei aqui, eu falei que uma ambiciosa prioridade é entender como praticá-los. A palavra de Deus dá a resposta para isso. A palavra de Deus não simplesmente fala obedeça, mas Ele fala como obedecer. Eu não entendo, não começarás pensando na Deus. Eu não quero começar. O que começarás não significa? Não devo começar a pessoa e não devo começar um objeto. Beleza, é isso. Mas será que é só isso? É só ter entendimento? Será que a palavra de Deus não fala como eu devo estar antes? Como minha mente deve estar antes? Será que minha mente não deve estar vigilante? Será que minha mente não deve estar com os mandamentos, focados nos mandamentos, focados no Senhor? A palavra de Deus ensina, não simplesmente obedeça, mas a palavra de Deus ensina como praticar os seus mandamentos. Entenda, reverência pelos seus mandamentos. Uma busca reverente, uma busca devota ao Senhor e aos seus mandamentos. Obediência perfeita significa obediência fiel. E aí que isso é engraçado e realmente interessante nesse texto, que a característica de um homem que obedece fielmente aos mandamentos do Senhor estão descritos no versículo 5 ao 8.
Então, para explicar o que significa obedecer ao Senhor, porque eu referencio, e é claro, eu tive toda a força para obedecer ao Senhor, eu tive toda a motivação no seu Evangelho, porque Ele me amou. Eu quero reverenciá-los nele, eu quero reverenciar os seus mandamentos, quero buscá-los com todo o fervor, e assim, eu quero praticá-los, obedecendo-os fielmente. Então, eu vou me fixar na obediência fiel. E as características de um homem que obedece fielmente ao Senhor estão, como eu falei, no versículo 5 ao 8, que iremos analisar. Bom, o versículo 5 fala assim: quem me dera que fossem firmados os meus caminhos na obediência aos teus decretos. Ele fala: quem me dera que fossem os meus caminhos se firmassem na obediência aos seus decretos. Bom, Deus está desejando. Ele tem desejo porque ele percebe que os seus caminhos não se firmaram, que ele ainda tem caminhos em que não estão firmados na obediência aos seus decretos, em que ele tem áreas onde não está obedecendo aos decretos do Senhor. Ele deseja que ele obedeça aos seus decretos nos lugares, nas áreas, nos caminhos que não estão firmados ainda na obediência aos seus decretos. Entenda, eu vejo não apenas uma pessoa que deseja, mas eu vejo também uma pessoa que busca, que procura, que anseia, porque ele só está desejando, porque ele viu quem ele é, ele viu que ele é imperfeito, ele viu que ele não consegue obedecer a todos os decretos do Senhor, e ele deseja, ele deseja. Como você deseja obedecer os decretos do Senhor? Você deseja agradar ao Senhor acima de todas as coisas? Quem me dera, será que você tem isso no seu dicionário, no seu... É uma frase que passa pela sua mente quando você está falando: quem me dera? Será que a justiça de Deus, será que viver retamente, Deus, viver para o agrado de Deus, interessa a você? Será que as coisas internas estão fixas? Às vezes é uma missão, um desejo extremamente que tem que estar no coração. Será que isso está? Porque o salmista deseja: eu quero ser justo, eu quero obedecer a todos os seus decretos. E eu vejo também nele, ainda no versículo 5, que ele procura, busca, luta para ser perfeito, mesmo sabendo que nunca há conseguirá nessa terra. Porém, ele não obedece para ser perfeito, mas ele obedece por desejo agradar ao Senhor de todas as maneiras que ele conseguir. Meus irmãos, ter caminhos firmados na obediência aos decretos do Senhor claramente não significa ser perfeito, mas significa desejar a perfeição, mas significa procurar, buscar no seu dia, focar no Senhor, desejar, lutar pela perfeição, porque você sabe que ser perfeito é o modo que agrada a Deus, porque Ele ama a justiça. Ele ama a justiça, então nós temos que procurar, buscar essa perfeição. E claro que você nunca conseguirá, mas você não faz porque você quer ser perfeito. Você faz porque quer ser agradável ao Senhor. Você faz porque você quer ver o sorriso do Senhor. Você faz porque você quer dar prazer ao Senhor. Olha bolas, Ele tomou o cálice para Ele, todo Deus. Ele que não merecia fazer alguma coisa. Não nós. Não nós. Então se entregue ao Senhor. Deseje ser perfeito, deseje obedecer. E é claro, esse desejo tem que ser um resultado, um novo resultado. Mas também significa conhecer mais o que você conhece, significa se entregar totalmente em mente e desejo ao Senhor. Obedecer todos os obedecer todos os decretos do Senhor. É o que você tem que isso. É o que você tem que querer. Tem que estar fixo nisso. Mesmo sabendo que você vai desobedecer ao Senhor, o seu Senhor. Por conta da nossa carne, por conta da nossa perfeição. Mas você tem que desejar isso. Porque é uma missão para você. Se Ele salvou, se você botou os olhos em Jesus Cristo, entendeu que Ele te salvou do inferno merecido, obedeça. Procurando, ansiando, imergindo no conhecimento dos seus mandamentos. E é claro, obedecendo assim aos seus mandamentos com uma mente antiga, fixa nisso. Muito interessante, meus irmãos, é que ao fazer isso, nós podemos juntar com esse duas coisas. Nós não apenas sentimos felizes e satisfeitos por quem fez. Às
nós sabemos que nos sentimos felizes, satisfeitos, alegres, porque estamos assim tendo a capacidade de agradar ao Senhor. Nós também sentimos isso. Isso é interessantíssimo. É a chamada piedade como comportamento. Quando eu consigo obedecer ao Senhor, quando eu consigo viver com o Senhor, em áreas que eu não consegui, eu acho felicidade. Um sentimento que eu não tinha. Isso era. Bom, deixa eu ver se vocês. Então, eu não ficaria decepcionado ao considerar todos os seus mandamentos. Eu fico feito, vocês falam. Então, eu não ficaria decepcionado ao considerar todos os seus mandamentos. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que ao pegar todos os mandamentos do Senhor e ao analisar a sua vida, ele vê que eu já tinha falado antes, que ele não é perfeito. E ele ainda tem áreas em que ele não está lutando os decretos do Senhor. Mas a característica aqui é que ele fica decepcionado. Ele fica decepcionado quando está por ainda ter áreas que não está sendo firmadas na obediência aos decretos do Senhor. Essa é uma característica de um homem que quer obedecer ao Senhor fielmente, porque ele quer agradar ao Senhor fielmente. Eu não vejo uma simplesmente decepção, mas eu vejo uma informação aqui. Ele está inconformado, ele está decepcionado, porque ele percebe que ele não está, que tem caminhos onde ele não está obedecendo ao Senhor. E aí ele pergunta, você é assim? Você fica triste, você sente ódio das suas quedas, você sente ódio dos seus pecados, você não entende por que você não consegue obedecer ao Senhor já que ele fez tamanho, já que ele teve tamanho misericórdia, você fica decepcionado com as suas quedas. Não simplesmente uma decepção superficial, mas realmente entendimento que eu não estou amando o Senhor. Isso também são características do homem que vive de maneira piedosa, o homem que vive, que obedece fielmente ao Senhor. Ele fica triste porque ele ficou com o Senhor, porque ele não conseguiu agradar o Senhor, porque meus irmãos não estão. Ele só fica decepcionado, ele só fica inconformado, porque ele sabe que o Senhor odeia tudo que transgride a sua lei. E odiar não é o nosso ódio estúpido e irracional que sentimos, mas é um ódio totalmente santo, justo. Ele tem sim que sentir ódio de nós, e tem sim que sentir ódio dos nossos pecados. Porque ele odeia, porque não seria bom. Bom significa simplesmente ser amoroso, bom significa ser imparcial. Se ele é bom, ele odeia todo o mal. Porém é Cristo agora. Por causa de Cristo, ele não nos odeia mais, mas entenda, ele ainda odeia os nossos pecados. Hoje eu vejo tanta diminuição sobre em relação ao pecado. Eu vejo tanta mais coisas que ele criou para um tormento eterno, porque ele repudia. É eterno porque ele não consegue mais ficar olhando para as iniquidades que estão por aí. Estão em suas criaturas, porque elas estão banhadas, estão mergulhadas. Como o Provérbios fala, um cão que volta ao seu próprio vômito. Um corpo que banha as águas, lisamos, os irmãos possam entender que a nossa carne ama o pecado, a nossa carne ama a transgressão. Ele fica decepcionado com isso, ele fica decepcionado porque ele não consegue agradar o Senhor da maneira que realmente ele merece. Eu também tenho essa decepção, essa conformação com uma característica de uma pessoa piedosa, de uma pessoa que quer obedecer fielmente ao Senhor. Porque o que mais importa para ele é agradar ao Senhor. Certo? Eu te louvarei de coração sincero. Eu te louvarei de coração sincero quando aprender as suas justas ordenanças. Eu te louvarei de coração sincero quando obedecer as suas justas ordenanças. Qual é a característica aqui de um homem que quer obedecer fielmente ao Senhor? Bom, a característica aqui é que ele entende que o seu relacionamento com o Senhor tem que ser um relacionamento sincero. Ele não dá louvor da boca para fora. Ele não dá louvor da boca para
Obedecer aos decretos do Senhor nas áreas, nos caminhos em que não são firmados. Ele primeiramente cuida e depois louva sinceramente o Senhor. Porque ele sabe que louvar a boca para fora também de maneira hipócrita. Ele quer viver sinceramente, de maneira cristalina com o Senhor. E o Senhor, eu estou te louvando aqui de todo o coração. E se estou te louvando aqui de todo o coração, significa que eu também estou te obedecendo. As nossas palavras, os nossos louvores têm que ser provados como reais, como verdadeiros, vindos realmente do coração fixo do Senhor, quando a prova disso é quando nós estamos obedecendo ao Senhor, buscando, ensinando, desejando obedecer ao Senhor acima de todas as coisas. Não vemos, meus irmãos, não vemos hipócritamente, não vemos da boca para fora. Se realmente podemos ver, alegre quanto o céu, Senhor, tu és bendito, tu és maravilhoso, tu és grandioso, tu és totalmente poderoso, eu te louvo de todo o coração. Se realmente isso é verdade em mim, significa que eu estou lutando nas áreas que ainda tem que trabalhar. Que eu estou lutando nos caminhos que não estão firmados ainda na obediência aos decretos do Senhor. No último versículo, o fecho do versículo 8, ele fala: obedecerei aos teus decretos, nunca me abandones. Meus irmãos, eu vejo a característica de um homem que está obedecendo fielmente o Senhor, é uma pessoa que depende de Deus, que vê Deus realmente como Ele, que entende que a sua alma, a sua vida depende do Senhor, e assim ele decide obedecer ao Senhor. Se ele depende do Senhor, ele quer obedecer ao Senhor, porque sabe que o Senhor não é um Deus mau, um Deus sádico, que trata mal, mas ele é Deus bom, e isso está provado. Nunca me abandones, porque ele depende do Senhor. Ele está firmado na dependência do Senhor. Sua vida está firmada. Mas ele deseja obedecer ao Senhor, viver com o Senhor. Meus irmãos, eu quero simplesmente tratar sobre dependência e depois conectar com a obediência. Depender do Senhor, meus irmãos, significa me basta. Simplesmente isso. Eu simplesmente preciso de Ti. Nada neste mundo pode me salvar do que realmente mereço. Apenas Tu. Eu dependo de Ti. Todo este mundo, toda essa minha vida terrena, só levará a um lugar sem Ti. O inferno me mereço estar. Mas Tu me dá a opção para viver contigo, para viver com o Senhor totalmente santo. Eu não mereço ser por Ele. Então, eu dependo de Ti, porque a minha salvação está firmada apenas e unicamente em Ti. Eu dependo de Ti, e assim obedecerei aos Teus decretos. Eu dependo. Então, o que o texto está falando, versículo 8, porque o seu amor, a cruz, por Ele ser a nossa bênção, a bênção das bênçãos de Jesus Cristo, nós devemos obedecê-lo de todo o nosso coração, tratando os mandamentos como ordem, não opção, mas obedecendo fielmente. E isso não significa ser perfeito, mas significa desejar, procurar e lutar pela perfeição, pois é desse modo que agradamos a Deus. Significa não tratar a nossa imperfeição com desdém, mas ficar decepcionado, mas ficar inconformado. Como podemos ser tão ruins? Como a nossa carne odeia tanto Deus? E assim nós devemos odiar a nossa carne. Obedecer fielmente ao Senhor também significa louvar o Senhor totalmente, louvar o Senhor sinceramente, obedecendo a Ele. E obedecer fielmente ao Senhor, obedecer fielmente aos mandamentos do Senhor, também significa que é a característica de um homem que está fixo, dependente do Senhor. Ele não confia em si,
porém está dependente e confiante no Senhor, que lhe obedece a Deus. Então, irmãos, escuta Deus. Nós estamos satisfeitos, felizes no Senhor. É o Senhor a nossa ambiciosa prioridade. É o nosso maior desejo. Porque se vamos passar a eternidade com Ele, não pensando na eternidade centrada, em conhecer Ele, em glorificar Ele, tudo Ele, não devemos estar centrados nele aqui e agora. Se nós vamos viver lá, não devemos viver primeiramente aqui, porque essa é a sua vontade, focados no Senhor, com o coração fixo no Senhor, porque Ele nos fez feliz, porque estamos satisfeitos apenas nele. Sua satisfação, sua felicidade. Eu vejo que o que nos impede, meus irmãos, de estar satisfeitos no Senhor é simplesmente nós mesmos. É simplesmente a idolatria que o nosso coração fala, que o nosso coração tem. Amigos podem ser o nosso ídolo, casamento pode ser o nosso ídolo, família pode ser o nosso ídolo. Por que eu falo de idolatria aqui? Porque se devemos estar satisfeitos no Senhor, retiramos Deus e botamos amigo, família, casamento, então estamos idolatrando essas coisas. Então estamos idolatrando essas coisas. Eu estou dizendo aqui, meus irmãos, que não podemos deixar felicidade, claro que devemos deixar felicidade na família, achar felicidade no casamento e nos amigos. É claro que devemos felicidade em tudo isso. É agrado você com tudo isso. Mas eu estou falando onde está centrado o seu coração. Os seus amigos, a sua família, casados. Devemos que você vai passar uma eternidade onde você não vai estar casado, onde a centralidade não vai ser nos seus amigos e família. Você deveria realmente estar na vida nova, na centralidade da nova vida, que é Ele. Você deve focar em todas essas coisas, amigos, família e casamento, focar nele. Você não deve se doar a todas essas coisas, focar nele, em vez do seu coração estar centrado nele. Porque, meus irmãos, em vez do seu coração estar centrado nessas coisas, ela não deveria, o seu coração não deveria estar centrado em Cristo, não deveria estar centrado em realmente que nos satisfaz para o Senhor, não deveria? O que eu entendo, meus irmãos, que uma pessoa madura é aquele momento em uma amizade, e muito menos em relacionamento amoroso, porque ele quer ser satisfeito. Ele não vive por causa disso. Ele não vive para a sua família porque a sua família está o tratando bem. Mas quando sua família o trata mal, é pecado, agora morar sozinho. Se estamos satisfeitos no Senhor, se estamos felizes, plenos nele e desejamos assim obedecer, nós doamos nós mesmos, a nossa família, os nossos amigos e, quando for a vontade do Senhor, ao casamento, a nossa esposa, ao nosso cônjuge, independente de que eles façam mesmos, independente de que eles façam os mesmos, independente de o seu amigo for falso, independente se a sua esposa não tratar como deveria, independente dos seus pais, dos irmãos, não tratar como você acha que deveria, independente disso, se eu estou satisfeito nele, o meu foco é nele, eu me dou a minha família, eu me dou a minha esposa, eu me dou aos meus amigos, como eu quero achar satisfação deles? Mas porque eu quero agradá-los, porque primeiramente eu quero agradar o Senhor. Eu me dou a Ele, porque eu estou satisfeito no Senhor. Ele odeia que te pede, porque em vez de amar os seus amigos, amar a sua família, amar o seu cônjuge, você está idolatrando os seus amigos, você está idolatrando a sua família, você está idolatrando o seu cônjuge, quando você está procurando felicidade, satisfação, onde a felicidade é o que realmente Deus quer. Essas não são a fonte é o Senhor. A fonte é o Senhor. É
É nele que estaremos felizes pelo resto, por toda a eternidade. Bom, uma outra aplicação que eu também vejo nesse texto é: estamos contratando uma merecida reverência. E se ele está decretando aqui, estamos tratando os seus mandamentos com reverência, com uma coisa fixa em nós, uma coisa que é o centro da nossa vida, porque é este o modo que agradamos a Deus. Se é tu mesmo, se é Ele que está falando, se é o Deus Todo-Poderoso, nós devemos reverenciá-lo. Se Ele está ordenando, se está decretando, nós devemos reverenciar a sua palavra e assim, mais especificamente, os seus mandamentos. Estamos desejando obedecê-los finalmente. Estamos procurando, ansiando, buscando, lutando, nos entregando, nos doando com toda a nossa força, com todo o nosso ser, com toda a nossa mente, com toda a nossa vontade, em obediência ao Senhor. Ele é a razão realmente do nosso dia. Estamos Cristo, estamos seguindo a Cristo. Nós ficamos tristes, irmãos. Nós ficamos decepcionados, inconformados, porque não estamos agradando ao Senhor. Tudo são evidências de que você não se novo, de que você está seguindo a Cristo. São evidências de que você não está que o seu estado não é tanto não salvo, como são evidências de que você não está andando no tempo. É tanta evidência que você não está em um estado de coração endurecido. Me decepcionar, me conformar com o meu estado, me conformar com organizações, como eu posso agradar ao Senhor que me amou de tal maneira, são evidências que você não está. São evidências que você está obedecendo finalmente, que você é um homem que quer viver de maneira piedosa, que você é um homem, uma pessoa que quer obedecer fielmente ao Senhor, você quer ser fiel ao Senhor. Você se conforma com as suas quedas ou você simplesmente as trata com desdém? Entenda, Ele as odeia. Ele odeia as suas quedas. A razão de você odiar o pecado não é porque de alguma forma te escraviza, ou porque as pessoas não vão te olhar como realmente deveriam, ou porque você não tem cadeia. Não. A razão de odiar o pecado é porque Ele odeia. E aí nós ficamos decepcionados, inconformados, porque nós caímos ali, mesmo Ele ter nos amado de tal maneira. Meus irmãos, estamos louvando o Senhor da boca para fora, estamos louvando o Senhor hipocritamente, sendo que nós não estamos fixos em andar na prática dos seus mandamentos. Estamos realmente vivendo com toda sinceridade, com toda transparência do Senhor. Louvamos porque o desejamos, e esse desejo também significa obedecer ao Senhor. Esse desejo também está ligado a obedecer ao Senhor. Esse desejo nos impulsiona a obedecer ao Senhor. Não uma simples emoção do momento, mas eu louvo, eu engrandeço o seu nome. O que ele fez comigo? E assim eu obedeço, porque eu não quero fazer. É sinceridade, é um relacionamento com Deus, é sério, não da boca para fora. Não louvá-lo simplesmente por louvá-lo, mas louvá-lo pelo que ele é, pelo que ele fez. Louvá-lo sinceramente, combatendo as áreas que ainda temos falhado, ou seja, os caminhos que ainda não estão fixos nas ordenanças do Senhor. Dependemos do Senhor, entendemos que o Senhor, Ele é que está permitindo que nós esperemos agora. Ele está permitindo que nós tenhamos vida agora, ou melhor, Ele está permitindo, quando foi desfavorado, que você vá para o céu. Se Ele está permitindo, se Ele permitiu isso, ok? Se Ele escreveu isso, Ele permitiu isso, você depende dele ou você depende de você mesmo? Você depende dele ou você depende do Senhor? A sua confiança, a sua dependência, o seu foco está no Senhor ou em você mesmo? Um pouco mais isso, quando a criatura deveria viver a sua criatura, quando a criatura Deus criador,
sacrifício, confiança nele, não para nós querer, não para viver para nós, mas viver para ele, porque ele nos criou, porque ele nos salvou da condenação merecida. Dependemos do Senhor em tudo que fazemos, se ele é o que é. Meus irmãos, vivamos o Senhor. Leamos a palavra. Bens felizes, isso só encontraremos se tivermos Cristo no Evangelho, no entendimento do Evangelho, a busca de entender e conhecer mais o Evangelho. Felizes, satisfeitos, alegres, plenos do Senhor. E para isso, para isso ser realmente uma realidade, ele tem que ser a centralidade do nosso coração. Estamos vivendo realmente do Senhor, entendendo que iremos passar toda a eternidade com Ele, ou Ele será um fardo nessa eternidade? Não faz sentido. Porque a eternidade só tem valor não pelas curvas de ouro, mas a eternidade tem valor porque o Criador está. Porque Ele vai estar. O Senhor que tornou dor eterna para vocês, vai estar conosco. De lá, iremos louvá-lo. Será que estamos vivendo como viveremos a eternidade? Felizes pelo que ele fez, amando de todo o coração, desejando, ansiando mais ele e se entregando em obediência, plena devoção. Disciplina, eu quero agradar ao Senhor. Disciplina em fixar os mandamentos, em conhecer os mandamentos, não somente estar imergido nos mandamentos. Devocional não basta, gente. Você precisa ter uma mente fixa na palavra do Senhor, nos mandamentos do Senhor. É só ler os salmos, está lá. Salmista de Deus. Medito nela o dia inteiro. Como eu amo também, medito nela o dia inteiro. Não que a gente acabou de estudar na primeira lição. Eu estou agradecido como literal. Ter uma mente fixa nele, ter uma mente fixa na sua palavra e nos seus compromissos. Esse também é um modo muito importante de viver. Então eu acho que isso é o que podemos entender.